Olá, gente. Vamos começar agora a nossa aula do dia 10, né, que prossegue a discussão do capítulo, discussão já iniciada, do capítulo Semiótica Poética, Paradigma e Sintagma, do livro do Décio Pinhatari, o que é comunicação poética. Né? Nós havíamos falado, né? Décio estava nos explicando como é que funciona a metáfora a partir de um exemplo simples. José é águia. Vamos colocar na tela, porque vai ser importante para o encaminhamento do nosso raciocínio todo esse desenvolvimento de base linguística, de base semiótica, para a gente entender a concepção de poesia, que é bastante rica, né? De um autor como Décio Pinhatari. Não exclusiva dele, mas de uma certa linha de teoria. Vou compartilhar aqui na tela, onde nós havíamos parado. Ele joga aqui, né? Nós falamos disso. José é águia, né? E ele vai dizer: por que nós estamos aqui na presença de uma metáfora? Porque quem escreve ou quem diz José é águia, né, percebe que há determinados traços de José que ele vê semelhantes àquilo que ele vê na águia. Por exemplo, né, o que habitualmente se vê numa águia? Né? É um ser de visão ampla, é um ser de visão aguda, né? É um ser que enxerga longe, é um ser que é capaz de precisar o alvo que ela quer atingir. Quando se diz que José é águia, está se dizendo que esses atributos, essas qualidades da águia, também estão presentes em José. Se faz, portanto, uma aproximação por semelhança de conteúdos, de significados. Ok? Isso é uma metáfora. Mas Décio vai além. Vai dizer, um exemplo, aguiar é águia. Né? Aguiar é águia. A gente tem aí uma semelhança, né, entre aguiar e águia, como tínhamos com José. Só que aqui vai mais além. Por quê? Porque aqui a semelhança não é apenas entre o significado, entre os atributos da águia e de José. A semelhança aqui se estende à camada dos significantes. Aguiar é quase que a mesma palavra que águia. Então, aguiar é águia, nós temos a figura de linguagem chamada paronomásia, que, na concepção dos poetas da poesia concreta, na sua concepção de fundo semiótico, vai ser mais definidora da linguagem poética do que a própria metáfora. Nós vamos ver como é que é o caminho que o Décio vai nos traçar até a sua compreensão da linguagem poética, que vai estar ancorada na teoria de Roman Jakobson. Tá? Nós vamos ver isso tudo pausadamente a partir de agora. O que é legal que vocês tenham bem fixado e se lembrem da minha aula anterior são aqueles dois eixos de organização das coisas do mundo. O eixo paradigmático, o paradigma, um modelo, né, onde se faz a seleção, que funciona por semelhança, e o eixo horizontal, que é o eixo sintagmático, ou o sintagma, que funciona por combinação, por proximidade, por contiguidade. No paradigma, em qualquer ato discursivo, né, a gente, mais ou menos automaticamente, ao dizer alguma coisa, a gente vai no paradigma, escolhe e joga no sintagma. O exemplo que eu dei foi: o rapaz tomou todas. Ok? Se vocês estão lembrados da aula anterior, é disso. Revejam lá direitinho para entender isso, porque é daí que nós vamos partir.
Tá? Então, deixa eu ir um pouco mais à frente no texto do Décio. Vamos aqui. Como a semelhança de sons entre palavras ou numa mesma palavra é chamada de paronomásia, achamos que ela, tanto quanto a metáfora, ou até mais, caracteriza o eixo de similaridade, o paradigma. Facilitando ainda mais as coisas, dá para resumir do seguinte jeito: a metáfora é uma semelhança de significados. A paronomásia é uma semelhança de significantes. É a possibilidade de inumeráveis ocorrências de sons semelhantes dentro do sistema língua que cria as condições para o surgimento de fenômenos como a paronomásia, a rima e a aliteração, que são cadeias de sons iguais ou semelhantes a intervalos. O que é uma rima? A rima é uma espécie de assonância, né? É quando há uma determinada semelhança de fonemas vocálicos a determinados intervalos. A aliteração é quando há essa semelhança, essa combinação entre fonemas consonantais. Tudo isso é codificado dentro daquelas figuras de linguagem que a gente aprende desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio. Ora, prossegue o Décio, uma cinquentena de fonemas, ou seja, alguma coisa em torno de 50 fonemas, é responsável pela formação das 80.000 palavras que constituem o repertório léxico básico da língua portuguesa. Né? Temos aqui já uma informação: o repertório léxico básico da língua portuguesa, né? Aquilo que se deve dominar para dizer se é um falante básico da língua, é alguma coisa em torno de 80.000 palavras, dentro de uma infinidade de possibilidades da língua. A partir de 50 fonemas, nós chegamos a 80.000 palavras, que é o repertório básico. Os grandes dicionários da língua portuguesa, o Wise, por exemplo, tem algo em torno de 400.000 verbetes, 400.000 palavras. A paronomásia, prossegue o Décio, possibilita o trocadilho e a poesia junto com a metáfora. Descobriu Jacobson. Jacobson é Roman Jacobson, um eminente linguista do Círculo Linguístico de Moscou, depois do Círculo Linguístico de Praga, um dos mais importantes estudiosos da linguística e da poética do século XX, que, aliás, se correspondia com o pessoal da poesia concreta. Né? Jacobson é um autor da maior importância, como já nós veremos. Descobriu Jacobson que a linguagem apresenta e exerce função poética quando o eixo de similaridade, ou seja, quando o paradigma se projeta sobre o eixo de contiguidade, quando o paradigma se projeta sobre o sintagma. Está difícil isso? Não está, não. Já eu acho que vai ficar mais simples. Em termos da semiótica de Peirce, do qual nós já falamos, podemos dizer que a função poética da linguagem se marca pela projeção do ícone sobre o símbolo, ou seja, pela projeção de códigos não verbais, musicais, visuais, gestuais, etc., sobre o código verbal. Fazer poesia é transformar o símbolo, que é a palavra, em ícone, que é a figura. Figura é só desenho visual? Não. Os sons de uma tosse e de uma melodia também são figuras sonoras. Em poesia,
você observa a projeção de uma analógica sobre a lógica da linguagem. A projeção de uma gramática analógica sobre a gramática lógica. É por isso que a simples análise gramatical de um poema é insuficiente. Um poema cria a sua própria gramática e o seu próprio dicionário. Um poema transmite a qualidade de um sentimento. Mas mesmo quando parece estar vinculando ideias, ele está transmitindo a qualidade do sentimento dessa ideia. Uma ideia para ser sentida e não apenas entendida, explicada, descascada. A maioria das pessoas lê poesia como se fosse prosa, que é um erro fundamental. Eu já falei isso em aulas anteriores. É um erro fundamental você se aproximar de um poema como se aproxima de um texto em prosa. A maioria das pessoas lê poesia como se fosse prosa. A maioria quer conteúdos, mas não percebe formas. Ou seja, a maioria quer os significados, não percebe os significantes enquanto tais. Em arte, fundamental isso, hein, gente? Forma e conteúdo não podem ser separados. A gente faz isso no processo de ensino, que é por uma questão didática. Mas toda boa arte, todo bom artista, ainda que intuitivamente ou intelectualmente, ele sabe que não se separa forma de conteúdo. Perguntava o poeta Yeats: você pode separar o dançarino da dança? Quem se recusa a perceber formas não pode ser artista nem fazer arte. Pode ser um sujeito de boas intenções, mas se ele não percebe formas, e forma não é forma, tá, gente? Forma é trabalho com significante. Forma é matéria, é material, tá? Quem não percebe formas não pode ser artista. Diz a tradição que todo japonês deve fazer pelo menos um poema em sua vida. A maioria faz, em geral, um poema bem curto e não mostra a ninguém. Nesse poema, ele procura resumir sua visão de mundo. Para ele, esse poema é a sua própria pessoa transformada em signos. Veja neste exemplo de Carlos Drummond de Andrade a palavra virando coisa, figura, e criando o seu próprio dicionário. Diz o seguinte, esse poema de Drummond: um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. O nome desse poema, ele não informa aqui, mas eu vou informar para vocês. O nome desse poema é Aporo. Aporo significa uma situação sem saída, que ao mesmo tempo significa um insetozinho cavador, que faz buraquinho na terra. Então, de novo, o poema do Drummond. Um inseto cava, cava, sem alarme, perfurando a terra, sem achar escape. O inseto deste poema não é a palavra inseto, mas o vocábulo cava. Pelo corte do verso e pela reduplicação, o vocábulo inseto cava é que se move e adentra o poema, como se este fosse a terra. Percebem? Observem lá no primeiro verso. O inseto cava, o cavar do inseto está figurado.
no corte do verso, e no verso seguinte, o inseto continua furando, cavando, perfurando a terra. E observe, quando chega ao ponto final, é porque não tem mais saída, sem achar escape. Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Tá? Ou seja, você tem aí uma imagem. Lembram lá do Otávio Paz, daquelas aulas nossas iniciais? A imagem como o coração do poema? Então, ele vai dar alguns exemplos aqui. Uma paronomásia, um primeiro exemplo. Violetas violentas. Uma paronomásia de segundo exemplo, que é um anagrama. Um anagrama é quando você forma várias palavras com as mesmas letras. Comer e coçar é só começar. Comentou um adolescente a seu pai observando esse provérbio. É isso mesmo, está certo, porque comer e coçar estão dentro de começar. Para a onomásia 3, a aliteração. Vai ao vento e vem, vem, vai ao vento e vai, vai. Para a onomásia 4, a rima. Murmuro, muro. Vamos ver, aqui termina este capítulo, né? Mas nós vamos ver agora com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de detalhe, a teoria jacobsoniana, de onde o Décio Pinhatari começa a nos explicar a sua teoria de poesia. Vamos lá no que diz o Jacobson, num texto bastante conhecido. Esse texto é tão conhecido, gente, eu vou botar ele na tela. Ele é tão conhecido que ele frequenta, desde os anos 70, né, é o texto de 1900, foi traduzido no Brasil aí no meados dos anos 60, mas ele é tão bom para explicar certos fenômenos da comunicação que ele passou a ser, muitas vezes, adaptado e ensinado mesmo no ensino médio, que é um texto deste livro valioso, Linguística e Comunicação, de Roman Jakobson, um livro que tem mais de 30 edições. Um dos ensaios desse livro, né, chamado justamente Linguística e Comunicação, deixa eu ver se eu estou errado, não, Linguística e Poética, perdão, a tosse, enfim, não dá para, muitas horas falando, não tem como não acontecer isso, peço que me desculpem. O que nós temos aqui é algo que passou para o ensino médio, e vocês talvez conheçam, alguns de vocês pelo menos, que são os chamados elementos da comunicação e funções da linguagem. Eu fiz um esqueminha aqui para a gente visualizar, que eu acho que facilita a nossa compreensão. Deixa eu compartilhar na tela com vocês. Espero que esteja visível. Elementos da comunicação e funções da linguagem, da teoria de Roman Jakobson. Estão aqui os elementos, né? É um artigo de 1960, um ensaio de 1960, que eu peguei nessa edição aqui de 1980, que já é a 20ª edição brasileira. Tá? O Roman Jakobson qual era a nacionalidade dele, gente? Ele, se não me engano, vocês desculpem a falha aqui, mas, se não me engano, ele era russo. Tá? Os russos têm uma enorme importância para o desenvolvimento da linguística e da teoria da literatura. Vamos lá. Diz lá o Jacobson. Vamos pôr na tela.
Diz Jacobson que em todo ato enunciativo, ou seja, todo ato em que se diz ou se escreve alguma coisa, né, todo ato de enunciação, todo ato de comunicação verbal, estão presentes 6 fatores constitutivos. O remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, um código comum, integral ou parcialmente, ao remetente e ao destinatário. E, finalmente, um contato, isto é, um canal físico e uma conexão psicológica mínima entre o remetente e o destinatário, que os capacite a ambos a entrarem e permanecerem em comunicação. Esquematizando isso, né? Nós temos aqui o seguinte quadro. Temos o remetente, né? Que envia uma mensagem. Mensagem é o que ele fala, ou escreve, a um destinatário, que é aquele que recebe essa mensagem. Esta mensagem é sobre um determinado contexto, que é aquilo sobre o que se fala. Atenção, não confundam contexto com mensagem. O contexto é o. Vou usar aqui uma palavra não muito correta tecnicamente, mas para que vocês entendam. O contexto é o assunto, ou como dizem também de forma um pouquinho imprecisa, o referente. A mensagem é o que efetivamente se enuncia, se fala ou se escreve. Tá? Para isso, é preciso que haja um contato, um canal, que possibilite que esse ato se realize, um canal entre o remetente e o destinatário, e é necessário que exista um código, né? Que na comunicação verbal é a língua que se usa. Ok? Dados esses 6 elementos, vamos vê-los um pouquinho mais de perto. Cada um dos 6 fatores, diz o Jacobson, voltamos às palavras do Jacobson, ok? Cada um dos 6 fatores determina uma diferente função da linguagem. Dificilmente lograríamos, contudo, se encontrassem mensagens verbais que preenchessem uma única função. Não existe isso. Elas preenchem várias funções. A estrutura verbal de uma mensagem depende basicamente da função predominante em cada uma delas. Assim, nas mensagens centradas no contexto, predomina a função referencial ou denotativa. São aquelas centradas em informar alguma coisa, em dar a conhecer algum aspecto do real. Se a minha mensagem é, por exemplo, dizer para vocês o que eu notei hoje ao sair de casa, a partir do aumento de 10%, ou até mais, né, do preço da gasolina, esse é o meu assunto, e eu vou falar para vocês como é que eu percebi as coisas na rua a partir desse aumento. Ok? Esse, assim, é uma mensagem que a minha função predominante vai ser a função referencial. Nas mensagens centradas no remetente, ou seja, naquele que fala, o remetente às vezes é chamado também de emissor, tá, gente? Predomina a função emotiva ou função expressiva. São aquelas centradas na atitude de quem está falando, em suas emoções, não importa se verdadeiras ou simuladas. Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dizer para vocês.
né, do aumento da gasolina. Vamos dizer, oh, meu Deus, como é que eu vou sobreviver assim? Como é que está a minha vida? Está muito difícil, eu não sei mais o que eu vou fazer, como é que eu vou... O que eu estou fazendo? Em vez de estar colocando a ênfase na questão do aumento, eu estou colocando a ênfase em mim, na minha atitude. Como é que eu reajo a isso? Ou seja, a ênfase, embora eu esteja falando do aumento dos combustíveis, eu estou colocando a ênfase nas minhas atitudes, nas minhas reações, nas minhas emoções. Estamos diante da função emotiva da linguagem. Nas mensagens centradas no destinatário, predomina a função conativa ou apelativa. São aquelas que se dirigem diretamente a quem se fala, sendo seus modelos gramaticais mais puros o modo imperativo e o vocativo. Como é que é isso? É quando eu mando uma mensagem querendo enfatizar o outro e querendo a ação do outro. Eu digo, fulano, eu estou pé da vida com o aumento de combustível que houve ontem. Você já encheu o tanque do seu carro? Vai e enche o tanque do seu carro. Ou vai direto, rápido no mercado e compra isso, 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 antes que aumente. Observa, eu estou colocando a ênfase naquele com quem eu estou falando. Estamos aí diante da função conativa ou apelativa. Nas mensagens centradas no contato, predomina a função fática. São aquelas que visam a verificar se o canal está permitindo a interlocução, sob o aspecto físico ou, às vezes, psicológico da comunicação. Vamos entender isso. É preciso que haja um canal, gente. Eu estou aqui a sei lá quantos quilômetros de distância de cada um de vocês, mas eu estou fazendo um ato enunciativo. Eu estou sendo o remetente e vocês os meus destinatários. Essa comunicação só existe porque há um canal, a possibilidade de um contato, do qual eu vou me valer, que é a internet, a gravação de uma videoaula que vocês receberão. Se aqui começar a dar tilt, se eu perder minha conexão, esse contato desaparece ou se torna problemático. É a mesma coisa quando a gente está falando, por exemplo, no celular, e a pessoa do lado de lá fica um tempão sem dizer nada. Né? A gente testa o canal. Fala, ei, você está aí? Ao fazer isso, ei, você está aí? Ei, está me ouvindo? Ei, você está fazendo função fática da linguagem. A mesma coisa, o aspecto psicológico, é quando a gente quer saber se há possibilidade, a gente faz uma entrada assim, e quer saber se há possibilidade de nós começarmos um papo. Está me ouvindo, fulano? Fulano? O professor entra em sala e diz assim, olá, gente, bom dia. Ele está testando o canal. Tá? Se ele for bem educado, né, ele vai testar isso com muita galhardia. Né? Se ele for assim, meio mal educado, grosseirão como eu, bom dia aí, vamos nessa. Tá? Quando se faz isso, se está testando psicologicamente, vê se a gente entra mais ou menos numa sintonia para que a comunicação se faça. Tá? Nas mensagens centradas no código, nós temos predominância da função metalinguística. É quando a linguagem que fala de objetos, do real, a linguagem objeto, é explicada por uma outra linguagem, a metalinguagem. O melhor exemplo são os dicionários. Se eu digo assim, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa dentro dos exemplos que eu dei aí dos combustíveis. Me falta alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Bom, olha, o problema do aumento do combustível é que
isso vai obstaculizar a boa mobilidade urbana. Hã? Eu mandei essa mensagem. O maior problema que eu vejo na alta do combustível é que vai obstaculizar a mobilidade urbana. Aí a pessoa, digamos, o que é obstaculizar? Vai ver que a pessoa não sabe. Obstaculizar, como assim? Ou seja, eu usei um determinado código que não foi entendido pelo meu destinatário. Eu vou fazer o quê? Vou fazer obstaculizar é criar obstáculos, é criar dificuldades. Eu fiz, ao explicar a linguagem, ao explicar o código que eu usei, eu empreguei a metalinguagem. Eu usei uma outra linguagem para explicar aquilo. E mobilidade urbana, que diabo é isso? Mobilidade urbana aí é um termo, né? Do urbanismo. A mobilidade urbana é a capacidade que os moradores de uma determinada cidade têm de se locomover de um bairro a outro. Ou seja, qualquer coisa no código que não seja compreendida e precise ser explicado, esse código é a linguagem objeto que eu estou usando, tá? A explicação é a metalinguagem, ou a função metalinguística, que está, sobretudo, aonde? Nos dicionários. Ok, gente? É nos dicionários. O dicionário é o lar da função metalinguística. Você se depara, de repente, com a palavra obnubilado. Caramba! Nunca vi essa palavra. O que obnubilado quer dizer? Onde é que você vai procurar a explicação para essa passagem do código que você não entende? Você vai ao dicionário. Se vocês aí não sabem o que é obnubilado, façam isso. Como eu sempre digo, não dá para passar um dia sem consultar um dicionário. Hoje mesmo eu já fui consultar, pintou uma palavra na minha frente, aliás, pintaram duas, que eu não conhecia. Uma eu até já esqueci qual é, uma palavra tão rara que eu tive que ir ao dicionário. E o outro eu estava lendo aqui o livro, romance maravilhoso do Thomas Mann, A Montanha Mágica, e me deparei assim com uma palavra até marquei aqui. Como é que é, gente? Decemalar. Deixa eu ver. Agora eu fiquei curioso, quero voltar lá. Não. É aqui mesmo. Não marquei, não. Pensei que eu tinha marcado. Mas é decemalar. Decemalar. Não achei aqui, não, mas a palavra é essa. A outra palavra que eu não me lembrava. Decemalar. Não consegui. Decemalar. O que é decemalar? Eu, antes de ir ao dicionário, eu consegui entender que, como ele tinha chegado de viagem, ele estava tirando as coisas da sua mala. Né? Aí eu fui ao dicionário e confirmei que era isso mesmo. Ou seja, o dicionário me dá a função metalinguística. Agora, o nosso X da questão tá nas mensagens. Errei aqui, ó. Nas mensagens não, fica feio, né, professor? Deixa eu consertar isso aqui, gente. Isso aqui eu botei em... Se eu coloquei em PDF, eu acho que tem... Não está em PowerPoint. Nas mensagens, deixa eu consertar aqui agora, ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo. Não é isso que diz lá o outro? Acho que consertou, né? Tá. Nas mensagens centradas na mensagem propriamente dita, predomina a função poética. Atenção, função poética não é exclusiva dos textos poéticos, servindo em outros textos, muitas vezes, como um recurso adicional ou acessório.
Mas nos textos poéticos, ela é a função predominante. É como se o objetivo maior da mensagem fosse ela mesma. É quando a mensagem ela tem um trabalho nela mesma, como se o X da questão fosse ela. Às vezes não é, mas às vezes, por exemplo, agora com a crise dos combustíveis, pô, vai faltar gás, vai faltar gás para eu ter disposição para enfrentar esse tipo de coisa. Vai faltar gás? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, porque vai faltar gás, vai faltar fôlego para mim, ok? Eu estou, de certa maneira, fazendo uma função poética, embora eu não esteja exatamente fazendo um poema. A função poética, como disse lá já o nosso Décio Pinhatari com base em Jacobson, é quando o eixo de similaridade, o paradigma, se projeta sobre o eixo de contiguidade, sobre o sintagma. Nós vamos ver isso já já. Resumindo aqui essa exposição toda da teoria do Jacobson, a gente junta agora os dois quadros, né, com os elementos da comunicação e as funções da linguagem correspondentes, sempre predominantes, nunca exclusivas, ficamos assim. A função emotiva é aquela que põe a ênfase no remetente. A função conativa é aquela que põe a ênfase no destinatário. A função referencial põe a ênfase no contexto. A função poética põe a ênfase na mensagem. A função fática põe a ênfase no contato. E a função metalinguística põe a ênfase no código. Nós vamos ver isso. Eu pedi que vocês lessem o poema Bonde, do Oswald de Andrade, que está na nossa apostila, ainda mais poemas e mais poemas, porque é um exemplo excelente da gente ver como é que essas coisas se dão num texto poético. Então, o nosso próximo passo vai ser, a partir dessa teoria de fundo linguístico, né? Paradigma, sintagma, função poética. Como é que isso funciona no poema Bonde, de Oswald de Andrade? Esse é o nosso próximo passo.